Tendo em vista o avançar da hora, eu vou me restringir um pouco a evitar certas formalidades, mas agradecer as boas-vindas dentro do Departamento de Direito Público da PUC, dizer que eu sou agora um profissional e um professor realizado, não só de estar na UF, mas também agora na PUC com vocês, dizer que é uma grande honra estar aqui falando e pela primeira vez discutindo alguns temas com colegas que eu tanto admiro. Tá? Mas passando dessa etapa, eu vou me limitar um pouco a falar sobre requisição administrativa, sem fazer um breve apanhado sobre diferentes formas de intervenção na propriedade, por conta do avançado tempo, até porque, em relação à requisição administrativa, já até citada pelo professor Werneck, né, a gente vem observando uma série de notícias nos meios, né, de comunicação que são, de certa forma, inusitadas. Eu vou aqui compartilhar algumas poucas notícias que eu selecionei, né, desde o início do final do mês passado até agora. Né? Governo de Pernambuco entra em loja e recolhe máscaras. Empresário reprova a operação. Né? Coronavírus. Governo de São Paulo confisca, né, usa o termo confiscar, né, 50 mil máscaras de empresa em Sumaré. E recentemente, antes de ontem, né, Pacto Federativo União não pode tomar respiradores comprados por Estado, decide Celso. Né? Enfim, outras reportagens a gente vai observando. Existe uma certa confusão, muitas vezes, daquele que não conhece a matéria jurídica entre requisição, né, confisco, desapropriação. Então, eu vou tentar aqui trazer mais inquietações, né, dúvidas minhas, né, e tentar problematizar um pouco a ideia da requisição administrativa. Primeiro, recordar que a regra que a Constituição estabelece é que a propriedade privada é um direito fundamental. E logo em seguida fala que essa propriedade privada deve respeitar a sua função social, né, e trata de duas espécies de intervenção, né, que são consideradas drásticas, sendo que uma delas tem um caráter híbrido, que é a própria requisição administrativa. Né, fala primeiro no inciso 24 da desapropriação e depois da requisição administrativa, que ela, a princípio, deve sempre que possível ser uma intervenção branda, né? Mas eventualmente, a depender da situação concreta, ela não terá que ser uma intervenção drástica. Tá? Essa requisição, a Constituição deixa claro, no inciso 25 do artigo 5º, que ela só pode ocorrer em caso de iminente perigo público, né? E que ela é uma permissão que o Estado tem, tanto que o Constituinte originário usou o termo poderá, tá? Então é uma norma permissiva, né, ser usada para intervir em propriedades privadas e utiliza apenas o termo propriedade privada. Faço essa referência desde já, porque uma das inquietações que a gente tem com relação à requisição administrativa é a requisição de serviço. A doutrina costuma falar que o objeto a ser requisitado é um objeto relativamente amplo, pode ser desde bens móveis, imóveis, até, né, serviços de pessoas físicas e jurídicas, tá? Mas a gente hoje percebe alguns questionamentos que podem ser levantados e eu vou tratá-los em alguns poucos minutos, espero eu. Tá? Mas, então, o primeiro ponto é não confundir, né, a requisição administrativa com termos como confisco e desapropriação, como a gente costuma ver em notícias de jornais. Tá? O primeiro ponto, o confisco, você tem a retirada por parte do Estado sem qualquer tipo de indenização de uma propriedade privada. Né? Era muito comum durante a década de 80, e a primeira situação que se discutiu muito a respeito da requisição administrativa que eu tive contato ainda muito logo um pouco antes de me formar, e que uma das situações que eu trago, né, durante as minhas aulas era quando se tabelava a arroba do boi e se requisitou depois do tabelamento da arroba do boi, os pecuaristas não, né, não venderam seus bois para os abatedouros, os abatedouros ficaram sem carne e sem boi para transformar em alimento para a população, e o governo requisitou o... Vocês estão me escutando? Travou a... Agora sim, agora sim. Perfeito. Tá ótimo. Então, eu estava falando um pouco da questão da arroba do boi, né, e que, não sei se essa parte vocês chegaram a escutar, mas e aí o governo decidiu requisitar o boi para que tivesse alimento
na casa das pessoas, né, e indenizou, né, os pecuaristas com o valor tabelado da arroba do boi, né. E muito se discutiu na época a questão da indenização e hoje a gente vai entrar nessa mesma discussão. Tá? Então, primeiro ponto que eu quis mencionar é só relembrar o conceito, a ideia, né, do que é requisição administrativa, quando ela é possível, né, em apenas casos de perigo iminente. Né. Lembrar que a gente não pode, segunda situação que eu gostaria de mencionar, que a gente não pode confundir, né, a requisição administrativa com confisco, com a desapropriação. Né. Na desapropriação, você tem, segundo a Constituição, uma justa e prévia indenização, apesar de não ser tão prévia assim, mas ela é, segundo a Constituição, justa e prévia. Já a requisição administrativa, quando houver dano, ela deve ser feita uma indenização a posteriori, né? Então existe uma diferença. O Instituto, eu costumo até falar que a requisição administrativa drástica, ela chega a ser mais drástica que a própria desapropriação, porque a indenização só vem a posteriori, né? A posteriori. Mas esses são só elementos específicos quando a gente pensa em requisição administrativa, e o tema voltou à tona, assim como o tema que o Werneck abordou, né, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né, por conta da Lei 13.979, que é a lei que trata da emergência do coronavírus, e a lei, no seu artigo 3º, inciso 7, aborda a requisição administrativa de bens, serviços, pessoas naturais e jurídicas. Né? Nesse aspecto, o tema voltou a ser um tema relevante, né? Um tema que, de certa forma, os professores administrativos deixam um pouco de lado, porque não é muito comum se ver a requisição administrativa, mas quando se está diante de uma situação de perigo iminente, como a gente se encontra no momento, a requisição pode ser um belo de um instrumento a ser utilizado, como o Werneck bem apontou. Mas, obviamente, que existem alguns questionamentos quando a gente faz a leitura da Lei 13.979, quando a gente, por exemplo, percebe que ela trata sobre uma espécie de contratação direta por meio de uma dispensa facilitada no seu artigo 4º, e muitos vêm argumentando que antes de se realizar a requisição administrativa, ela deveria, né, o poder público, qualquer ente federativo, apenas realizá-lo, né, depois de se tentar realizar uma contratação direta. E apenas quando essa contratação direta, né, venha a ser frustrada por algum motivo qualquer, é que poderia o Estado, né, lato sensu falando, requisitar o bem. A pergunta que eu faço é: e se existir, né, um perigo iminente que você não tem nem como esperar a realização, né, de uma contratação direta, que existe um procedimento no artigo 26 da 86 que deve ser seguido, você tem que ali realizar a habilitação, né, e uma série de outras características que constam um procedimento próprio, que muitas vezes o perigo iminente não permite que se espere a requisição. Entendo eu que eu acho que a requisição, né, nesses casos de que o perigo é iminente, que não se tem como esperar a realização de procedimento de contratação direta, por mais que seja um procedimento mais sério de contratação, né, que ela deve ser realizada. Apesar de achar que, se, né, existir espaço de tempo, né, para se planejar, né, e se realizar uma contratação direta, a requisição deve ser evitada, porque entendo eu que a requisição administrativa ela é algo excepcional. Ela deve ser o último recurso, né, a ser utilizado, né, para que se possa extinguir e minimizar, né, o perigo iminente existente, por conta da regra da propriedade ser da propriedade privada ser um direito fundamental. Tá? Mas existindo, diante de uma situação concreta, por exemplo, um risco de requisição pela União, poderia o Estado, né, no meio de um processo de contratação direta, requisitar, né, um determinado bem pelo perigo de outro ente federativo realizar essa requisição. Entendo que sim, que ele poderia, né, deixar de lado essa contratação direta para realizar a requisição administrativa. E lembrar, desde já, que apesar de não ser uma classificação muito adotada no Brasil, né, a requisição administrativa ela é uma espécie de coação administrativa na concepção, né, do professor Eduardo Garcia Renteria e dos espanhóis, onde a escola é um grupo espanhol por ter feito doutorado lá, vocês sabem, e lá a gente divide as formas de teorização, materialização da vontade administrativa em atos, fatos e coações. Né? E a coação administrativa se divide em execução forçosa e coação direta, né? Quando o Estado se utiliza da força para o exercício de alguma das suas funções.
E aqui é um exemplo típico no qual o Estado acaba se utilizando da sua força, né, para que possa extinguir, minimizar, né, aquele perigo iminente existente. Tá? Outro ponto, como quarto ponto dos 10 que eu gostaria de mencionar, é o conflito de competência que a gente vem tendo, que o professor, né, Peixinho bem ressaltou. A gente vem observando algumas ações judiciais já, né, sendo discutidas por conta, né, de requisições que, por exemplo, municípios fizeram de bens privados e que depois a União requisitou, né, esse mesmo bem da empresa privada, né, como máscaras, enfim, respiradores, e aí o município, né, entrou na justiça pleiteando, né, litigando contra a União Federal a possibilidade dele requisitar aquele bem, porque ele solicitou ou requisitou o primeiro bem em detrimento da União. E aí, qual desses interesses devem prevalecer? É o interesse da União, o interesse nacional, ou o interesse do município, que é o interesse mais local, né? Ou quem deve prevalecer, quem primeiro requisitou, né? Afinal, a partir do momento que você requisita, né, qual o momento exato da transferência de propriedade, se é que existe uma transferência de propriedade, ainda falando só em requisições de bens, né, bens móveis ou imóveis. Então, muito pode se discutir também um outro tema interessante que vai acabar sendo objeto de questionamentos, com relação à possibilidade da existência de municípios requisitarem bens, né, de empresas localizadas em municípios vizinhos. Tá? Se a gente estiver dentro de uma região metropolitana, a discussão será distinta, talvez, mas se não tivermos diante de uma região metropolitana e no município no qual, né, um prefeito tem um problema de Covid na sua localidade, precisa ali de respiradores, ele pode requisitar, né, de uma empresa que está sediada no município vizinho, né? Ou não poderia. Então, tem uma série de questões que realmente vão ser levantadas nesse período com relação à requisição administrativa que devem ser postas em consideração. Um quinto ponto também é a questão se a requisição administrativa pode ser feita de cima para baixo, né? Como na desapropriação, que a gente tem de que a União pode desapropriar bem do Estado, o Estado pode desapropriar bem do município, né? Alguns alegam que sim, que essa desapropriação pode existir, mas o STF tem já dado alguns posicionamentos e algumas decisões, e recentemente esses últimos dias, deu uma posição na ação civil ordinária do Maranhão contra a União, no qual, né, a União quis requisitar bens que o Maranhão já tinha requisitado, já tinha, na verdade, adquirido, feito a contratação direta desses bens, né, e a União tentou requisitar esses bens públicos já, né, do Maranhão, e o STF entendeu que não se pode ter requisição de bens públicos, porque a Constituição expressamente estabelece propriedade privada, né? Agora, algumas perguntas podem surgir com relação à requisição também nesse contexto, que é, por exemplo, em que momento aquele bem se tornou público, né? No momento da adjudicação ou no momento da assinatura do contrato administrativo de aquisição daquele bem. Em que momento poderia, por exemplo, se já tivesse existido a adjudicação, né, mas não tivesse existido ainda a assinatura do contrato, poderia a União requisitar aquele bem ou aquele bem já seria um bem público, né? Ou seja, uma discussão em torno da concepção própria, do momento do qual o bem deixa de ser um bem privado, por exemplo, o aparelho de respiração, né, os respiradores, e passam a se tornar bem público a partir desse momento, uma vez que são bem públicos, deixariam poder ser requisitado por outro ente federativo. Tá? Então, também é uma questão que deve ser posta na ordem do dia para que a gente discuta. Né? Ainda falando como quinto critério, a gente costuma dizer que a requisição administrativa é um ato administrativo unilateral e transitório. Né? Quando a gente pensa nesse ato unilateral transitório, é que ela é, né, de certa forma, temporária, porque ela vai existir enquanto perdurar o perigo iminente. Então, deixando de existir o perigo iminente, deixa de ser possível fazer a requisição administrativa, porque a hipótese da norma já não vai estar sendo cumprida. Mas em que, como regra, nós temos que tentar sempre realizar, né, a requisição através de uma intervenção branda e não drástica. Ou seja,
requisita e devolve o bem para o particular, se possível. Agora, existem bens que são consumíveis, então não tem como, né, requisitar um determinado bem e depois devolver esse bem nessas situações, né, a indenização terá, obviamente, que ser correspondente ao bem que foi consumido, né, distinta daquela requisição de bens, por exemplo, que podem ser devolvidos e que a temporalidade seria mais evidente. Um sexto ponto que eu gostaria de mencionar, tentando ser o mais rápido possível, né, com relação ao objeto que está sendo requisitado. O objeto, óbvio, que deve condizer com a finalidade da requisição, ou seja, eu tenho que requisitar um bem ou um serviço que realmente possa extinguir, né, ou diminuir o perigo iminente. A razoabilidade deve estar na ordem do dia, a proporcionalidade também, né? Eu não posso, por exemplo, requisitar algo que não vai me ser útil para, né, extinguir aquele bem. Eu costumo dar como exemplo, eu não posso requisitar um Fusca para perseguir uma Ferrari de um ladrão, né? Então, o policial não poderia requisitar o Fusca, porque ele jamais vai conseguir alcançar a Ferrari, mas ele pode, eventualmente, né, requisitar uma bicicleta para extinguir aquele perigo iminente por conta de um roubo de uma Ferrari, por exemplo, só para ser bem esdrúxulo no exemplo. Mas o fato é que a gente tem que, o bem que está sendo requisitado, o serviço que está sendo requisitado, tem que ser possível de extinguir ou diminuir o perigo iminente, né, que está em questão. Aí o sétimo ponto que eu gostaria de mencionar diz respeito à requisição de serviços, né? Será que ela é possível requisitar serviço? A Constituição fala só em propriedade, ela não fala em serviço, né? Só que a lei da Covid-19 estabelece a requisição de serviços, fala inclusive de serviços de pessoas naturais e jurídicas, né? Eu posso requisitar uma pessoa física, por exemplo, né? Poderia essa pessoa física, esse particular, mesmo que seja médico, né, ser requisitado, e poderia esse médico, por exemplo, alegar uma escusa de consciência nessa situação, né, ele, né, médico pediatra que é contra o governo, né, por exemplo, e poderia alegar escusa de consciência para, né, não prestar aquele serviço do qual ele foi requisitado. Quais seriam, né, as consequências dessa escusa de consciência alegada por essa requisição, né, por esse particular, ou até mesmo pessoa jurídica? Poderia a pessoa jurídica requisitar a escusa de, alegar a escusa de consciência, né? Qual seria também essa natureza jurídica desse particular com relação à atuação? Ele poderia, uma vez se desacatado, ser tratado como servidor, né? Aplicar-se a ele a teoria da falência? Então, são inúmeras situações que a requisição administrativa pode vir a causar, né, nesse atual momento, que vão ser postas em xeque, que merecem uma maior atenção dos administrativistas, né? Oitavo ponto, para ir seguindo ao final, a requisição administrativa ela não pode ser vista como uma punição, uma sanção, né? O decreto do Rio de Janeiro, por exemplo, né, ele estabelece no artigo 3º que a requisição administrativa somente poderá ser efetuada em casos de prática de preços abusivos. Ou seja, quem determina se o preço é ou não abusivo é o CAD, né? Aí outra situação de eventual possível conflito de competência, mas, né, como se a requisição administrativa fosse uma prática, fosse uma punição por ter praticado um preço abusivo, né? E eu não vejo a requisição administrativa como uma medida punitiva, sancionatória do Estado, né? É normal que os entes estaduais e municipais estabeleçam procedimentalizações para requisitar, né? Acho que está dentro da sua competência legislativa realizar, né, diante de situações de perigo iminente, né, num estado de calamidade já estabelecido, né, como se procedimentalizar a requisição. Mas a própria requisição ela é algo, né, se procedimentalizado, estranho ao Instituto, né? Como eu disse, acho que sempre que possível, a requisição, caso se tenha tempo para a extinção ou diminuição do perigo iminente, ela deve ser, né, respeitada no seu sentido de fundamentar aquela decisão administrativa, né, no sentido de estabelecer, né, identificar o que está sendo efetivamente requisitado,
né, e se realizar um procedimento para essa requisição, mas se esse procedimento condizer com, né, o perigo iminente que está em voga. Do contrário, né, ele não vai ser iminente. E se ele não for iminente, não tem porquê, ou nem se pode, seria inconstitucional realizar uma requisição administrativa. Então, essa iminência, o conceito do que é iminente, que deve ficar claro, né, e que se deve ter muito cuidado quando se estabelece uma procedimentalização em âmbito, né, municipal, estadual, como vem ocorrendo em inúmeros municípios por meio de decreto, né, a realização desse procedimento para se requisitar os determinados bens e serviços dentro do ente federativo. Tá? E, por fim, o 10º ponto que eu gostaria de levantar é a questão da indenização, né? Porque a indenização, como o Werneck mesmo falou, ela tem que ser parecida, talvez, com a indenização que se estabelece numa desapropriação, ela tem que condizer, né, com os danos que foram causados, né, tem que ser justa, né, ser justa significa que o particular não pode sofrer empobrecimento pela força estatal, né, e o que a gente vem percebendo na grande maioria dos decretos que vem estabelecendo requisição administrativa é uma tentativa de tabelar, né, ou de prefixar esses valores da indenização por meio da tabela do SUS. Né? Entendo que vai contra, né, a ideia de requisição você indenizar, por exemplo, particular que teve um serviço requisitado conforme a tabela do SUS. Entendo também que o particular se sacrifica em prol da coletividade, quando ele sofre uma requisição administrativa, mas não ao ponto de, né, da indenização a qual ele detém e merece, é possuidor de direito, né, ver ela diminuída por conta de um valor, muitas vezes, não condizente com o serviço efetivamente prestado, já vista que o valor da tabela do SUS muitas vezes não corresponde ao valor que efetivamente foi gasto ou que é gasto pela prestação de serviço executado. Tá? Além disso, tem a possibilidade de eventuais bens que são requisitados, só para mencionar mais um ponto, né, que não necessariamente, depois de utilizados pelo particular, pelo Estado, vão, uma vez devolvidos, vão ser aceitos ou se podem vir a ser aceitos pelo particular. Ou seja, imagine, né, uma empresa que vende respiradores novos, e aí o Estado requisita os seus bens e depois de utilizá-los, né, passada a pandemia, resolve o Estado devolver, já que a requisição é uma intervenção, a princípio, sempre que possível, branda. Né? Só que pode o particular se negar a receber e alegar, por exemplo, a existência ali de uma desapropriação direta, já que ele já não tem mais interesse em comercializar um respirador que já não está no seu estado de novo, né? Enfim, são mais inquietudes, Mariana, que eu queria aqui apontar para que todos pudessem refletir um pouco mais sobre esse instituto, que às vezes a gente deixa tão de lado, mas que é tão interessante num momento como esse, e que causará certamente uma série de, né, questionamentos legais e os administrativistas vão estar aí sendo, né, socorridos, vamos ter que socorrer a sociedade, né, e guardar o direito à propriedade privada para que, né, tenha assim, um respeito, respeitando também, obviamente, como o professor Werneck bem ressaltou, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado.